Olá! Vamos mergulhar hoje numa das estruturas de dados mais importantes que existem, a pilha, ou como a gente costuma chamar, stack. E o mais legal é que a gente vai construir uma do zero, em Java, usando só um array. A ideia é entender não só o que ela faz, mas como ela funciona, sabe? Nos mínimos detalhes. Bora lá? Para a gente começar, vou lançar uma pergunta aqui, pensa aí. O que o famoso botão desfazer, aquele Ctrl Z, e o botão voltar do navegador têm em comum? Parece que são coisas diferentes, né? Mas a resposta, olha, é um conceito da computação que é absurdamente simples, mas ao mesmo tempo muito, muito poderoso. E é exatamente isso que a gente vai construir hoje. Bom, e o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com esse truque do dia a dia, depois entende de vez o tal do princípio LIFO, aí partimos para a mão na massa, construindo a pilha em Java. E para fechar, vamos ver onde mais essa estrutura se esconde no nosso mundo digital. Então, vamos lá. A resposta para aquela pergunta, a grande sacada por trás do desfazer e do voltar, é uma estrutura de dados chamada pilha. É a lógica, a organização por trás de ações, de páginas da web, tudo de uma forma bem específica e, acredite, muito intuitiva. O coração da pilha, o que faz ela ser o que é um princípio chamado LIFO, em inglês Last In, First Out. Traduzindo para o nosso bom português, o último que entra é o primeiro que sai. A melhor forma de visualizar isso, pensa numa pilha de pratos. A gente sempre coloca um prato novo onde? No topo. E na hora de pegar um prato para usar, a gente pega qual? O do topo também. Não tem segredo. É isso. Certo? Agora, vamos ver esse tal de LIFO funcionando na prática. Para a gente mexer numa pilha, a gente usa operações bem específicas. E elas sempre acontecem no topo. As duas principais, que a gente vai usar o tempo todo, são push, para colocar algo, e pop, para tirar. Vamos ver como elas funcionam? Então, as operações-chave são essas três. Primeiro, o push, que a gente vai chamar aqui de empilhar. É simplesmente adicionar um item no topo. Depois, o pop, ou desempilhar, que é o contrário, remover o item do topo. E tem também o pick, ou espiar, que é bem útil. Ele só dá uma olhadinha no item do topo, mas sem tirar ele de lá. O mais importante de lembrar é: tudo, absolutamente tudo, acontece no topo da pilha. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro, vamos lá. A gente começa com um push de A. A pilha agora tem só o A. Depois, push de B. Agora a pilha ficou com o A e B em cima. Por último, push de C. A pilha está assim, A, B, C, e o C, claro, está no topo. E agora? Se a gente fizer um pop, quem sai? O C, óbvio, foi o último a entrar. A pilha volta a ser A, B. Se a gente der mais um pop, tchau B. Viu só? A regra ali foi levada ao pé da letra. Beleza, já vimos a teoria, agora é hora da diversão. Vamos botar a mão no código e construir a nossa própria classe de pilha em Java. E para simplificar nossa vida e deixar tudo bem rápido, vamos usar uma das ferramentas mais básicas e poderosas que existem, um simples array. É importante saber que existem outras formas de fazer isso, tá? A gente poderia usar listas ligadas, por exemplo, que têm a vantagem de crescer sem limite. Mas, para esse nosso estudo, vamos de array. E por quê? Simples. Performance e simplicidade. Arrays guardam os dados todos juntinhos na memória, um do lado do outro. Isso faz o acesso ser, instantâneo. A desvantagem, claro, é que ele tem um tamanho fixo. Mas para a gente focar na lógica, na essência da pilha, o array é perfeito. A fundação da nossa classe vai ser bem minimalista. A gente só precisa de duas coisinhas. Primeiro, um array do tipo object, que a gente vai chamar de pilha. É aqui que os dados vão ficar guardados. E segundo, uma variável inteira, chamada posição pilha. Pensa nela como um dedo que está sempre apontando para o topo da pilha. E olha o truque. A gente começa ela com o valor -1. Por que -1? Porque não existe índice -1 num array, né? Então isso é um sinal claro para a gente. A pilha começou vazia. Pronto. Com a estrutura montada, vamos dar vida para ela. Vamos olhar com lupa agora os dois métodos principais, o empilhar, que é o nosso push, e o desempilhar, que é o nosso pop. Olha só o método empilhar. Ele recebe um valor qualquer. A primeira coisa que a gente faz é uma verificação de segurança, com esse if. A gente está checando se a posição pilha já chegou no último espacinho do nosso array. Ou seja, a pilha está cheia. Se não tiver, aí sim a gente entra no bloco. E a mágica acontece aqui. This.pilha mais posição pilha igual a valor. Vamos com calma nessa linha. Esse mais antes da variável é crucial. Ele significa, primeiro aumente o valor de posição pilha em 1 e depois use esse novo valor. Então, se a posição era -1, ela vira 0, e aí a gente guarda o valor na posição 0 do array.
simples e genial. Então, para resumir a lógica do empilhar, são 3 passos bem definidos. Passo 1, verifica se tem espaço. Passo 2, avança o dedo que aponta para o topo para a próxima casa vazia. E passo 3, coloca o novo valor nesse lugar. É essa sequência que garante que a pilha vai crescer sempre de forma correta, um em cima do outro. Agora vamos para o desempilhar. Ele não precisa de nenhum parâmetro, mas ele tem que devolver o objeto que foi removido. A gente começa com outra checagem importante. A pilha está vazia? Se a posição pilha for -1, não tem nada para tirar. Então a gente retorna null e pronto. Mas se não tiver vazia, a gente vai para essa linha aqui, que é muito elegante. Return des.pilha de des.posição pilha menos menos. Percebeu a diferença? Agora o menos menos vem depois. Isso significa, primeiro, use o valor atual de posição pilha para pegar o item no array. E depois que você pegou, aí sim você diminui a posição pilha em 1. Ou seja, com uma única linha, a gente pega o valor do topo e já atualiza o topo para a posição de baixo. Então, a lógica do desempilhar, resumindo, é: primeiro, confere se tem alguma coisa lá. Segundo, pega o valor que está no topo. E terceiro, e essa parte mais legal, a gente simplesmente move o nosso ponteiro, o nosso dedo, uma posição para trás. E aqui tem um detalhe importante: a gente não apaga o dado do array, ele continua lá na memória, mas a nossa pilha não consegue mais ver ele. Fica inacessível e eventualmente vai ser substituído por um novo push. Bom, agora que a gente já viu a teoria, o código, o passo a passo, vamos fechar o círculo e voltar para o mundo real. Por que, afinal, uma estrutura com regras tão simples é tão fundamental na programação? Pensa só, toda vez que se faz uma ação num editor de texto, pá, ela é empilhada. O Ctrl+Z, ele só desempilha a última coisa que foi feita. O botão de voltar do navegador, a mesma coisa, ele desempilha a última página visitada. Mas vai além. A forma como um programa chama uma função e sabe para onde voltar depois, a forma como um compilador checa se os parênteses e chaves estão certinhos, tudo isso usa pilhas. E o melhor de tudo, como a gente só mexe no topo, essas operações são ridiculamente rápidas. É o que a gente chama de tempo constante. Não importa se a pilha tem 10 ou 10 milhões de itens, o tempo para empilhar ou desempilhar é sempre o mesmo. Por isso ela é tão poderosa. E para fechar o conceito, essa citação do Farias é perfeita. Ela diz que uma pilha permite acesso a apenas um item de dados, o último inserido. Para processar o penúltimo, deve-se remover o último. Parece uma limitação, né? Mas é exatamente essa restrição que é a grande força da pilha. Ela garante a ordem. E, para a gente terminar, fica um desafio. Agora que a gente construiu uma pilha do zero e entendeu a fundo a lógica LIFO, tente olhar para o seu dia a dia. Que outra tarefa, que outro objeto, que outro processo poderia ser organizado como uma pilha? Às vezes, as soluções mais elegantes da computação estão inspiradas nas coisas mais simples ao nosso redor. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia